Bom dia! Começa agora mais um Fórum 11h30, nesta quinta-feira, 28 de maio de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roai, que tal? Peraí, vamos ajustar essa câmera aqui. Abri. E hoje a gente vai falar... Fixação. Fixação aqui. Fixação, seus olhos... Leone. Olha só, hoje a gente vai falar sobre as reações sobre a operação da Polícia Federal ontem, que cumpriu 29 mandados de segurança contra bolsonaristas, deputados, blogueiros. A gente vai falar disso, o que o Bolsonaro falou, Eduardo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, o que aconteceu depois dessa operação. Vamos também falar sobre a Faculdade de Buenos Aires, que cancelou uma palestra do Sérgio Moro, depois de um repúdio generalizado. A gente tem informações com o nosso correspondente direto da Argentina, que vai contar essa história aqui para a gente. Vamos falar também sobre essa questão das fake news, liberdade de expressão. A gente tem também participação da Renata Miele, do Fórum Nacional de Democratização da mídia, das comunicações. Nas comunicações, eu fiquei com FNDC, não FMDM, né? Vamos falar também sobre declaração da Joyce Haussmann, de que os bolsonaristas receberiam 2 milhões de caixinha. Vamos falar sobre desemprego recorde no Brasil. Vamos falar também sobre o Haddad defendendo auxílio para micro e pequenas empresas. Vamos também falar sobre a esposa do Witzel, que também sofreu a operação da Polícia Federal um dia antes da fake news, semana quente, né, no Brasil, com várias operações, e os bolsonaristas aí doidos, né, nervosos e raivosos. Vamos dar um giro aqui antes de entrar nos assuntos de hoje, né, Ruvai? Eu tô vendo que eu tava fora aqui, doutor. Chegando junto. Então, a gente chega mais. Chega mais. Fixação. Vamos fazer assim. Pronto. Agora eu entrei. Diretamente dos estúdios casas. Tem gente home. Tem gente que fala assim, poxa, mas cenário, não sei. Gente, é pandemia, quarentena, fique em casa, a gente tá aqui tentando... Estão dizendo que o volume está baixo. Volume baixo? Aí já não sei o que fazer. Mas é para todo mundo? Vê se é todo mundo, senão eu falo um pouco mais alto aqui. Eu também, mas bom dia para quem está chegando. Maria Amélia, bom dia. Bom dia, Flores do Dia, Verusca, obrigada, Flores do Dia, Rovai Cantor, São José dos Campos, presente, de onde que vocês estão? Falem aqui pra gente, Salvador, Bahia, Londrina, fogo no parquinho, é isso aí, Jaciara, Flávia, bom dia, Aparecida de Goiânia, o Atamiro, uma nova membro aqui, Débora, bem-vinda, obrigada pelo apoio aqui no nosso canal da Fórum, que a gente aqui trabalhando para levar o melhor conteúdo, as melhores informações para vocês. O som tá legal, Fortaleza, Ceará, Aracaju, Alemanha, olha só, Internacional, Teresina, BH, Alegrete, Rio Grande do Sul, Aracaju, Salvador, Brasília. Depois do Fala Rovai, tem que ter o Canta Rovai. Canta Rovai. Obrigado, Edmir Pereira. Bom dia. Santos, saudade de Santos, tá frio. Olha, aqui. O cara é tão santista que tem até o nome do bairro no nome. Linacir Macuco Araújo. Eu acho que ele é do Macuco. Será que é do Macuco? Será? Pois é. Rovai, Brasil pegando fogo, bolsominions em povo pavorosa com o grande Alexandre de Moraes. Pois é, Alexandre que virou grande agora, né? O Alexandre o Grande parte para cima. Isso aí, Navegantes, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Santa Catarina é o estado mais fascista que está melhor no índice de isolamento social. Pois é, que coisa. Muito bom, é isso aí. Vamos começar então? Bora, então, deixa eu dizer, primeiro eu queria mandar um abraço, um beijo para a Olga, que eu encontrei hoje ali na frente do supermercado, aqui em Gonçalves. Não sei se ela está nos assistindo, ela sempre nos vê. É muito chato, né? Porque você não pode sequer pegar na mão da pessoa. Beijo, né? É aquela coisa, você fica sem saber se... Aí fica numa certa distância e tal. E também para as pessoas aqui que a gente tem encontrado aqui em Gonçalves, fala, olha, eu assisto o programa. Hoje mesmo um garoto ali que trabalha no supermercado, é o supermercado...
São Mateus. São Mateus. Então, para a galera que nos assiste aqui de Gonçalves, um abraço especial e carinhoso. Claro, um abraço a todas e todos vocês. E eu tenho uma novidade já de cara, antes de entrar na notícia, Dri, que é o seguinte: decidimos então, eu vou continuar fazendo os Fala Rovai. Ontem eu fiz um, vocês precisam começar a assistir, que ontem deu pouca audiência. Hoje eu vou fazer outro, e assim a gente vai fazendo como a gente combinou, ele aberto para todos. E para os sócios e membros aqui do canal, o que a gente vai fazer? Está aqui, ó. Vou tirar só aqui. Vamos ter encontros virtuais da comunidade Fórum. Isso aí. Então, a gente vai ter o primeiro encontro virtual da comunidade Fórum, com 100 vagas limitadas a membros e sócios. A gente vai abrir uma inscrição, né, Adri? Vai ver como operacionaliza. Mesmo que a gente mande todo o pessoal que se cadastra e coloca o WhatsApp, e a gente manda um por um, horas antes da reunião. O tema é risco de ditadura. Eu devo convidar alguém, né? Vou ver se o Pedro Serrano pode participar para fazer uma abertura, uns 10, 15 minutos. Mas a ideia é que todos vocês possam conversar e a gente abre a inscrição para umas 10 pessoas aproximadamente. E depois a gente repete a cada 15 dias um encontro desse com um tema diferente para conversar sobre a situação política. É um encontro que acaba tendo que ser fechado, tem vagas limitadas e é exclusivo para fóruns, para apoiadores e membros aqui. Então fiquem ligados, a gente já vai começar a fazer os cards hoje, o form, vai colocar no site as inscrições, vai abrir no Facebook, no Twitter. Então você tem que ser membro ou sócio. É isso, gente. É isso. Tem já a sugestão para a gente usar o Simpla, é verdade. Eu já usei num evento, pode funcionar legal. Maravilha, então vamos lá, Rovai, vamos entrar aqui nos assuntos de hoje, vamos falar sobre a repercussão da operação desencadeada pela decisão do ministro Alexandre de Moraes ontem, que teve 29 mandados de busca e apreensão em diversas casas de bolsonaristas, entre eles blogueiros como Alan dos Santos, do Terça Livre, e empresários como Luciano Hang e o dono da Smart Fit. A gente vai falar disso hoje, mas vamos começar falando sobre a reação do Bolsonaro, que atacou o Alexandre de Moraes e escalou o ministro da Justiça para defender o Weintraub no STF por conta da fala dele na reunião ministerial do dia 22 de abril. E hoje ele fez mais uma ameaça, que a gente tem o vídeo também, mas vamos começar por ontem à noite. O que ele fez? Ele partiu para a defesa deles como se fosse um direito da liberdade de expressão. E às 23h38 da noite, ele postou um vídeo antigo do Alexandre de Moraes, onde ele defenderia supostamente a liberdade de expressão, comparando a ação que eles sofreram de fake news a esse direito. Eu vou passar aqui o trechinho para a gente comentar. O relator ministro Alexandre de Moraes considerou os artigos inconstitucionais. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. É uma censura prévia, e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador. Então tá aí esse trecho de uma defesa da liberdade de expressão e da liberdade de expressão, inclusive das pessoas poderem opinar sobre políticos, que o Bolsonaro postou ontem. Rovai, como que é esse limite da liberdade de expressão e o gabinete do ódio? Olha, eu vou falar sobre essa questão da ditadura hoje, aí, dessa ameaça do Bolsonaro, né? Então vamos esquentando aqui o chat, mas primeiro eu vou falar disso, né? Existe muita confusão, inclusive porque jornalista não sabe a diferença entre uma coisa e outra, e a grande imprensa faz de tudo para confundir as coisas, entre o que é liberdade de imprensa e liberdade de expressão. São duas questões.
e o que são os limites da lei que contornam tanto a liberdade de imprensa como a liberdade de expressão. Por exemplo, eu, como cidadão, quero me expressar. Então, eu vou para vou no meio da rua, pego o megafone e começo a gritar: todo negro é macaco. Todo negro é macaco. Eu estou me expressando. Eu tenho o direito de me expressar, Adri? Desse jeito? Sim. Não. Não? Não. Não tenho o direito de dizer que todo negro é macaco, porque isso é racismo. Tá. Não, desculpa. Eu aqui, é que eu li no outro planeta. Uma mensagem que dava ficar com o web WhatsApp aberto. Ou seja, não. Mesmo a expressão do cidadão tem limites. Os limites estão dados pelo quê? Pela Constituição do país, que tem que tentar chegar no limite do limite para que a expressão seja plena. Bom, liberdade de imprensa é o ato de imprimir. Prensa, na época, quando se falava em imprensa, era de prensa mesmo. Era aquele a máquina de prensar o jornal, dos linotipos, né, que prensavam e imprimiam alguma coisa. Por isso, liberdade de imprensa, que a gente pode traduzir hoje como algo que é liberdade de veículos de comunicação poderem fazer o seu papel social. A liberdade de imprensa também tem seus limites, que estão contornados pelo arcabouço geral. Mas, de alguma maneira, você coloca os limites, e o Alexandre de Moraes foi bem ontem, na hora que ele falou, eu vi num debate da Bélgica. A liberdade de imprensa tem que ser tem que ser julgada a posteriori, não a priori. É ruim quando você fala, proíbe aquele veículo de poder escrever sobre tal tema. Ele pode escrever e depois tem a legislação que vai verificar se houve exagero ou não naquilo. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, eu vou matar o Alexandre de Moraes, imprimir isso. Olha aí, de repente cortam e transformam isso. Né? Se eu digo isso, eu vou guardar esse vídeo. Se eu digo isso, eu estou cometendo um ato passível de julgamento, passível de protesto por parte do Alexandre. Minha cara está cortada? Essa é a minha sensação. Não. Tá um pouco. Eu vou pôr aqui para trás um pouco isso aqui. É passível de eu ser processado e julgado, né? Enfim, não se pode pensar que isso é um ato de plenitude. Esse pessoal é louco, completamente maluco. Isso que eles estão propondo como liberdade de expressão de imprensa não existe em nenhum lugar. Eles construíram um esquema de difamação e injúria na rede. É um crime tipificado. Uhum. É possível, sim, o Alexandre de Moraes fazer investigações para verificar quem que está movimentando essa máquina, né, que eles chamam de gabinete do ódio, para perseguir pessoas, difamar, injuriar e constranger, como eles estão fazendo. Não tem nada ilegal nisso. Ilegal foi a operação que fizeram contra o Eduardo Guimarães, por conta de uma reportagem, na época, que ele fez, mostrando que ia ter uma operação contra o Lula, da Polícia Federal. Ali tinha, sim, um ato de ofício que é preliminar. Tentaram, né, impedi-lo de continuar fazendo o seu exercício da profissão. Ponto. Aquilo é um atentado contra a liberdade de imprensa, no caso. Mesmo que a pessoa não seja um jornalista, como não é o Eduardo Guimarães. Né? Enfim, é um blogueiro atuando no ecossistema informativo, não poderia ter acontecido aquilo. É muito diferente. É muito diferente. Tem uma máquina de fazer salsichas aí, fake news. Isso precisa ser, sim, desbaratado. Agora nós estamos entrando... Isso é o debate acadêmico-teórico e que a gente, em qualquer... Eu tenho absoluta tranquilidade para fazer a defesa deste procedimento, porque não estou querendo aqui... Se eu achasse que havia risco para a liberdade de imprensa, eu seria o primeiro a dizer, opa, porque eu sei que começa assim e depois cai aqui. A gente sabe como essas coisas começam e como elas terminam.
Neste caso, me pareceu bastante razoável a operação do jeito que foi feita. Me pareceu, inclusive, poderia ter ido além na questão dos parlamentares. É a minha interpretação. Porque se há crime, e deveria, então, ele deveria ser tentado, buscado o flagrante contra esses parlamentares. Dri, você faz uma chamada se quiser ir lá resolver esse problema aí, eu fico aqui falando. Faz mais uma chamada e me passa que eu comento. Então, na verdade, a gente tem aqui, depois desse vídeo do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro ainda fez um tweet onde ele diz aqui que estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente. Pode ir lá que eu comento. Então, enquanto o Rovai comenta, eu já volto. Já volto, gente. A Dri já volta, que temos problemas caseiros para resolver. O Bolsonaro está tentando se transformar no pai da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Isso é a coisa mais padrão das ditaduras. As ditaduras sempre falam em nome de uma suposta democracia, gente. Temos que ter clareza de que não era diferente na época da ditadura militar no Brasil. Era moleque naquele momento. Eu sou nascido em 67, no final de 67. Então, peguei a ditadura como criança até o meu final da minha adolescência, quando, com 17 anos, entrei na faculdade em São Bernardo, era o início da democratização, em 85. Me recordo muito bem das discussões que a gente tinha no colegial, onde o debate era defender a democracia, era defender o regime do jeito que ele era. O regime se reivindicava como uma democracia. A mesma coisa acontecia, por exemplo, na África do Sul do apartheid. Vocês pensam o quê? Que o Peter Botha falava que o regime dele era um regime fascista? Quem foi no museu do Holocausto, não, no museu do apartheid, quem for, ou quem puder um dia ir, ou quem puder talvez ver essa experiência via a internet, deve existir já, é uma coisa arrepiante. E tem ali a percepção fica clara hoje de como aquele regime era cruel e danoso para a sociedade sul-africana. Mas naqueles tempos eles não admitiam isso de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, os negros eram atacados, vitimados, subjugados, tinham que andar com licença para poder entrar na parte central da cidade de Joanesburgo. Enfim, viviam em grotões, em áreas pequenas, amontoados, sem saneamento básico, sem luz elétrica. Enfim, esse é o conceito de democracia das elites, que, da mesma forma que existe lá na África do Sul, teve aqui na ditadura militar e vai se repetir em tempos de Bolsonaro. Mas a Adri está voltando aqui, fazer outras chamadas, e aí eu quero falar sobre a risco de ditadura, o que significa o Bolsonaro falando que acabou, porra. Será que a gente deve ter medo dessa ameaça? Voltei, enrolei aqui um tempão, com o pessoal é muito paciente. Voltei, mas vamos lá, seguimos aqui, desculpa a nossa saidinha aqui, mas vamos lá, resolvido, tudo certo agora, todo mundo com as suas lives, mas eu tinha separado aqui também, Rovai, o tweet do ministro da Justiça, que é inexpressivo, né? Ninguém nunca mais ouviu falar, mas o Bolsonaro acionou o André Mendonça, ex-advogado geral da União, e que anunciou que entrou com habeas corpus para evitar que o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, e demais pessoas prestem depoimento no inquérito 4.781 sobre as fake news, principalmente o Weintraub, por conta da declaração de prender os vagabundos do STF. Então, a gente tem aqui
o tweet do André Mendonça, coisa da Joyce, ingressei com o HC perante o STF em razão do inquérito 4.781, a medida visa garantir liberdade de expressão dos cidadãos, de modo mais específico do ministro Entraub e de mais pessoas submetidas ao inquérito. Também visa preservar a independência, harmonia e respeito entre os poderes, ou seja, mais... Deixa eu falar uma coisa. André Mendonça, você não tem que ingressar com pipoca nenhuma. Você não é advogado de ministro. Você é ministro da Justiça. O que é isso, Dri? Ele está se comportando como advogado de ministro. É bizarro isso. É bizarro. É um atentado contra as instituições, contra a representação dos cargos. Eles estão desmoralizando completamente todas as funções republicanas. O ministro da Justiça é o cara que se senta ao lado do presidente e do vice. O que é isso? É o ministro da Casa Civil ao lado do presidente, o vice e o ministro da Justiça. É um ministério que tem uma função republicana. Não é coisa para ficar lavando o piu-piu, o bumbum de ministro que faz porcaria. Porcaria, ele que se defenda. Ele que vai procurar os seus advogados de defesa. Papo furado. Pois é. E isso foi tudo ontem à noite, todas essas reações aí do Bolsonaro, chamando o ministro da Justiça, e aí confundindo a população, né, com liberdade de expressão, que isso acaba confundindo, né, as pessoas... Claro, que agora vamos falar, estão perseguindo o Bolsonaro, estão perseguindo as pessoas, daqui a pouco vão perseguir vocês também, como se fosse a mesma coisa. Aliás, Dri, tem um vídeo da Renata Miele falando disso, eu não sei em que momento você queria pôr, mas é importante porque tem a CPI da fake news acontecendo de um lado e tem do outro o Senado e a Câmara Federal buscando criar uma legislação que é deprimente, porque mistura alhos com bugalhos, né? Faz uma zona e tenta construir, sabe, a legislação que eles querem construir, Dri, assustadora, querem transformar esses sites, eu estou falando isso aqui e vou repetir, essas agências de checagem em novos sensores, querem dar poderes a esses caras para carimbar o que é ou não é fake news. Eu conheço a prática deles, pode ser correta em vários casos, mas em alguns absurdamente incorreta, como no nosso, quando eles desclassificaram como fake news, denunciaram para o Facebook nos puniu por conta de uma matéria do Terço do Papa, que eles se desmoralizaram com a sequência dos fatos e nunca pediram desculpas. Nunca reconheceram um erro. Consideram até hoje, outro dia eu falei com a moça da Lupa, consideram até hoje que estavam corretos. Pois é. Quem fiscaliza as agências de checagem? Quem fiscaliza? Quem checa os checadores? Quem checa os checadores. Né? E outra coisa, é muito grave, mais grave ainda, porque são empresas privadas que usam recursos que eles não declaram. Aqui é mais fácil saber de onde vem o dinheiro da fora. E bota no papel aqui de um lado os checadores, que eu boto todos os meus aqui do outro lado. Eu quero ver eles dizerem de onde eles recebem o dinheiro. Eu posso dizer de onde a gente recebe o dinheiro, sem problema nenhum. Posso dizer, errei, desculpa. A gente erra e pede desculpa. Exato. Eles não. Então, é gravíssimo isso. Vamos ouvir a Renata Miele? Então, antes disso, a gente tem o vídeo da Renata, ainda não está aqui. Bom, vamos ouvir, a gente tem o do Bolsonaro de hoje, onde ele faz essa ameaça que a gente ainda não passou. Vamos ver. As coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra!
Então tá aí. Então aí a gente vai discutir se acabou porra, é isso? É isso mesmo, essa ameaça. Acabou porra. Então vou dizer para vocês uma coisa. Não acabou porra nenhuma. Não acabou porra nenhuma, Bolsonaro. Você está desesperado. Você está construindo uma narrativa sobre a qual você não tem o controle. O Julinho falava uma coisa de forma correta no grupo da redação. Que sempre que teve golpe no Brasil, os golpes contaram com o apoio da mídia e os golpes contaram, de alguma maneira, com o apoio dos empresários como um todo. Hoje o Bolsonaro não tem esses setores. Daria uma confusão dos diabos um golpe dessa natureza. Tanto o golpe 16 quanto o golpe 64, né, o golpe do 16 foi golpe, viu? Foi golpe. Tanto esses golpes, eles contaram com apoio, inclusive, população na rua. Você pode fazer golpes quebrando. O que é um golpe? É quando você quebra a Constituição para algum fim específico. Você pode fazê-lo, inclusive, tendo apoio popular. Não é uma coisa... No caso de 16, havia apoio popular. É fato. É fato. Em 64, muito menor. Mas havia marcha da família e da propriedade das mulheres nas ruas, mulheres católicas, nas ruas, enchendo também. Do outro lado, o Jango fazia grandes encontros, mas tinha gente para dar base para isso. E aí os militares chegaram e fizeram a mesma coisa o Pinochet no Chile. Tinha perdido a eleição, mas ele tinha os empresários todos do lado dele, tinha a mídia tradicional toda do lado dele, e isso com os militares permitiu. Se agora o Bolsonaro tentar dar um golpe, isolado politicamente como está, vai ser algo extremamente complicado. Em curto espaço de tempo vai ter derramamento de sangue pesado nas ruas do Brasil. Ele não tem apoio popular para dizer acabou, porra. Os militares, se chegar a esse ponto, vão negociar, Adri, a saída do Bolsonaro. Eles vão preferir jogar água suja para fora do balde e preservar o bebê, qual seja um governo militar com Mourão. É a melhor solução? Não acho. Mas essa vai ser a negociação. Ele, se tiver agora, se comprovado ficar que houve uso de recursos privados, não contabilizados, na campanha eleitoral do Bolsonaro para disseminação de fake news e campanha difamatória e injuriosa contra seus adversários, e aí seus adversários inclui Alckmin, inclui Ciro, inclui Marina, inclui outras, não só o Haddad. Se isso ficar provado, se ficar provado que houve uso de recursos ilegais para disseminação de fake news contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro vai ficar muito menor do que já está. Muito menor. E isso não permitirá ele se arrogar como dono do país e colocar o exército nas ruas ou as Forças Armadas para controlar a situação a seu favor. Enquanto a gente tem essa situação de pandemia, ele consegue passar sem grandes manifestações de rua. Em terminando isso, ele terá dias muito problemáticos. Então, esse acabou, porra, eu completo aqui, porra nenhuma. Pois é. E outra repercussão que a gente tem é do Eduardo Bolsonaro, que ameaçou aí, disse que planeja uma ruptura no Brasil. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro tem um vídeo dele antes da eleição, onde ele fala que é um soldado e um cabo, né, para fechar o Supremo. E ontem teve uma live dos bolsonaristas, onde participou o Eduardo Bolsonaro, junto com a Bia Kicis, Alan dos Santos, todos os investigados aí por essa ação no Supremo. E participou também o Olavo de Carvalho e o médico Ítalo Marcília, aquele que havia sido até cotado para ser ministro da Saúde. Lembrando que até hoje o Brasil está sem ministro da Saúde, Roberto. Mas o Eduardo Bolsonaro disse assim: não tenho nem dúvida que amanhã vai ser na minha casa, que cumprirão o mandado de busca, que se nós tivermos uma posição colaborativa com o Supremo, vão entrar na nossa casa dando risada. Até entendo quem tem uma postura moderada, vamos dizer, para não tentar chegar ao momento de ruptura, a momento de cisão ainda maior, conflito ainda maior.
Ele disse: entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos, mas falando bem abertamente, opinião de Eduardo Bolsonaro, não é mais uma opção de se, mas sim de quando isso vai acontecer. Ou seja, ele já está aí falando, anunciando que eles vão para cima de uma ruptura democrática. Eles estão, o acabou porra do Bolsonaro misturado com isso é ameaça. Só que assim, Dri, eles estão mais cacarejando do que botando ovo. Essa é a verdade. Há risco democrático? Eu considero que sim. A gente vai discutir isso no primeiro encontro fórum para membros e apoiadores do site, sócios e membros. São 100 pessoas, 100 vagas, então fiquem ligados. Hoje a gente faz o card e coloca a divulgação, tanto na comunidade da Aba Fórum, com a inscrição no Google, né? Google. A gente vai ver qual aplicativo a gente vai usar. Pode ser que seja no Simpla, como sugeriram aqui. Simpla, enfim. Vai ter lá um espaço que você se inscreve e você vai poder participar do encontro nesse sábado, começa 12h30. Só tem 100 vagas. A gente tem uma quantidade de sócios e apoiadores maior. Se porventura, só para eu terminar, tiver algum aplicativo que caiba mais do que 100 pessoas, a gente faz para 1.000. Tem? Eu vou pesquisar. Eu ia pedir essa sugestão para as pessoas. Eu ia falar que também, se quem ficar de fora dessa, a gente vai fazer outro. Faz outro, se for o caso. E eu quero ver se eu trago umas 2 pessoas para abrir esse debate. Talvez o Rudá e o Pedro Serrano. Vamos ver quem topa fazer essa abertura de 10 minutos para esquentar o debate, e aí os sócios e apoiadores poderão falar. Seguimos o jogo, Dri. Seguimos, Rovai. Então, a gente tem também, ainda na reação dessa operação das fake news, a deputada federal Joyce Hasselmann, que diz que os que cada um recebe aí, agora eu vou pôr aqui o tweet dela, Rovai, um braço da investigação no STF aponta uma caixinha de 2 milhões por mês que seria distribuída entre blogueiros de direita. O cerco finalmente está se fechando. Gabinete de ódio na cadeia. Então aí tá a fala da Joyce, que se tornou aí uma inimiga do clã dos Bolsonaros, mas que fez parte, né, saiu de dentro desse gabinete. Então, ela é filha deste pai feio. Né? A Joyce foi gestada ali, nessa barriga. Ela usou isso daí contra as pessoas. Mas agora ela está do lado de cá. Eu vou dizer o quê? Eu quero que todo mundo que quiser deserdar venha para o lado de cá. A gente derruba o Bolsonaro, que é necessário para a sanidade do país. Não dá para a gente conviver com um presidente que está jogando milhares de pessoas condenando à morte por falta de políticas públicas corretas numa pandemia extremamente perigosa, onde o mundo inteiro está fazendo extremos esforços para poder combatê-la, e aqui a gente está brincando de fazer política de briga sem ministro da Saúde, demitindo 2 ministros durante a pandemia, sem assessor, só com militar que entende de logística, uma confusão dos diabos. Vou pedir para todo mundo dar dedada, já estão dizendo que o Google Meeting tem até para 250 pessoas. Maravilha. Então, obrigado aí. Precisa pagar o Google Meet para 250, porque eu sei que de graça é para 100, mas se for o caso, a gente paga. A gente paga no G Suite, mas legal, a gente vai para cima disso hoje, já informa no Jornal da Fórum. 250, maravilha, vai ser legal. Ótimo. E, Rovai, a gente tem também o dono da rede Smart Fit. A gente falou ontem que o Luciano Hang, que é o dono da Avan, teve o quebra de sigilo, ele e o dono da Biorritmo e Smart Fit também teve essa quebra de sigilo. São aqueles empresários que financiam, digamos assim, esse gabinete do ódio. E a gente tem a informação hoje que esse empresário, Edgar Corona, ele é investigado desde fevereiro por conta de ele ter enviado vídeos com ataques ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em um grupo que reunia empresários pedindo para que eles bombassem, impulsionassem as mensagens. Então, esse é mais um dos empresários aí que está sob investigação do Supremo nesse inquérito. Era sócio do Huck. Eles eram sócios, diz que não são mais. Eu não tenho certeza, mas a Smart Fit, um dos criadores da Smart Fit, se vocês forem ver as publicidades e tudo, era o Luciano Huck, ele tinha uma quantidade de ações. Esse cara arrecadava recurso para fazer ataques
né, para bancar disseminação de notícias, algumas delas, pelo que o Alexandre de Moraes apurou, falsa. E por isso que tem o decreto que ele libera as academias. O pessoal ligou os pontos, né? Por que academia é serviço essencial? Bora dar dedada, pessoal. Vamos passar para a coisa do Moro ontem, porque a gente coloca... tem já o vídeo da Renata, acho que a gente pode vamos pôr o da Renata, pra então. gente, já que a gente estava falando... Dedada. Vamos assistir, então, Renata Miele, coordenadora do Fórum Nacional de Democratização das Comunicações. Explica para a gente aí, Renata, o que rolou nessa história das fake news no Congresso, que está rolando, na verdade. O Senado Federal está empenhado em votar na próxima terça-feira o projeto de lei do senador Alessandro Vieira, que propõe mecanismos para combater as fake news. As entidades que atuam no campo dos direitos digitais, da liberdade de expressão e da democratização da comunicação estão muito preocupadas, porque esse projeto foi apresentado há poucas semanas, já no contexto de isolamento social, com o Congresso funcionando remotamente, sem comissões funcionando, sem espaços de participação social, para que pesquisadores, ativistas, jornalistas, enfim, para que a sociedade pudesse participar da formulação desse projeto, apresentando melhorias, e alguns dispositivos do projeto são muito perigosos. O principal é que o projeto pretende dar às plataformas privadas, às redes sociais, o poder de retirar conteúdos e fazer análise dos conteúdos, decidindo o que é ou não desinformação. Isso pode ter uma consequência bastante grave para a liberdade de expressão, porque nós estaríamos conferindo a um ente privado que não tem nenhum compromisso com a democracia no Brasil o papel de ser o Ministério da Verdade. Então tá aí, Renata Miele. Renata Miele, que agora é comentarista fórum. A partir de agora, a gente vai ter comentaristas fóruns, principalmente no Jornal da Fórum à noite. Um dos que já aceitou, Jean Willis. Já topou. Olha que luxo, gente. Aqui tem a Renata Miele, que já topou, e o Rogério Tomás, que tem um vídeo gravado contando sobre a história do Moro lá na Faculdade de Direito, que daqui a pouco a gente vai mostrar também. Isso aí. Antes, a gente ainda tem repercussão dessa operação de ontem, né? Do inquérito das fake news. A gente tem aqui também uma fala do Olavo de Carvalho, Rovai. Não sei se é muita tortura. Tá, 30 segundinhos, só para o pessoal ver o nível, porque aí a discussão isso é liberdade de expressão? Esse é um debate. Então, vamos assistir. Para mim, esse seu Alexandre de Moraes tem que ser posto na cadeia e não ter o direito de falar, tá certo? Isso não... Olha, eu sou a favor da pena de morte para esses casos, porque isso aí é uma perversão. Com base nessa perversão, já se mataram milhões e milhões e milhões de pessoas e continuam matando. Com a sua ajuda, senhor Alexandre de Moraes, você é um genocida. Ou seja, defender a morte do Alexandre de Moraes é dentro da liberdade. Pode processar, ele tem todo o direito agora, Alexandre, de processar. Sim. Se pegarem isso e começarem a usar dinheiro de empresários para disseminar e criar um Estado onde o ministro do Supremo passe a ser ameaçado de morte se caminhar, se andar na rua, se fizer alguma coisa, é um atentado contra a democracia, porque você está estimulando o assassinato de uma autoridade. Se o empresário pagou isso, a disseminação disso, tem que acontecer o que com esse empresário? Liberdade de expressão, os cambal. Pois é, e o Alexandre de Moraes não pode processar não só o Olavo de Carvalho, como a Sarah Winter, que a gente exibiu ontem, também fazendo fortes ameaças ao ministro e que, inclusive, advogados criminalistas já dizem que ela poderia ter prisão preventiva decretada, porque ela é uma investigada ameaçando o seu juiz, né, Rovai? Então, o Olavo não está nesse inquérito, mas é que ele está fora do Brasil, né? Ele se protege, ele fica de lá cometendo uma série de crimes. Pois é. Mas vamos agora passar aqui para outros assuntos. A gente tem aqui ontem também, né? Na verdade, o Weintraub comparou a ação que investiga aí o gabinete do ódio a uma ação nazista. E ele disse que a operação seria lembrada como a Noite dos Cristais Brasileira, que é um episódio que ficou conhecido como uma das primeiras ações violentas e de perseguição contra os judeus
cometida pelos nazistas em 1938. Ele disse, e ele fez essa comparação, e a Confederação Israelita publicou uma nota dizendo que a comparação feita pelo Weintraub é descabida e inoportuna e minimiza o Holocausto. Então, tem essa nota da Confederação Israelita e também o Grupo Judeus pela Democracia. Ambos os grupos aí condenaram essa comparação do Weintraub à ação de ontem das fake news, ou seja, ele fez mais uma fake news, né, Rovai, para comentar essa operação de ontem. A nota é bem grande, mas eu vou pôr o link aqui para quem quiser ler na íntegra o que disseram as comunidades judaicas que repudiaram essa fala do Weintraub. Então, a Noite dos Cristais foi uma noite onde os nazistas atacaram durante a noite as lojas, comércios de judeus, muitas joalherias, inclusive, e foram quebrando tudo e ficou tudo estilhaçado. Então, as ruas de Berlim ficaram lotadas de vidros pelas ruas de cacos, e aí a ideia de cristal. Os levantamentos falam na morte aí de 90, depende ainda não é um número fechado, mas sempre é perto de uma centena de judeus foram assassinados naquela noite. Centenas de judeus inocentes e na destruição de mais de 250 sinagogas e depredação de milhares de estabelecimentos comerciais judaicos. Ou seja, é incomparável. E a própria... porque a consequência disso. Mas atacaram muitas sinagogas naquela noite também. E olha só, a ação a mando do Supremo visa buscar quem financia fake news e evitar novos linchamentos virtuais. A Noite dos Cristais não foi virtual, mas foi o linchamento real a judeus. Não cabe a comparação de maneira alguma e só mostra o desprezo. E só mostra como os judeus brasileiros se equivocaram ao apoiar o Bolsonaro. Mas não foram todos. A boa parte, lógico que não foram todos, mas a ampla maioria, depois daquele encontro na Hebraica, ninguém deveria apoiar mais. Né? Pelo passado de perseguição que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial, não poderiam apoiar um cara que é nazi-fascista. Não poderiam. Me envergonha. Eu conheço muitos amigos judeus que morrem de vergonha disso. Mas isso precisa ser denunciado porque as lideranças, boa parte das lideranças judaicas apoiaram o Bolsonaro. Pois é. E a gente tem um triste dado hoje, que o desemprego bateu recorde, Rovai. Hoje já são 70,9 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. O desemprego subiu 1,3 percentual no trimestre encerrado em abril, em relação aos 3 meses anteriores, e chegou a 12,6%. E vários índices, já, segundo o IBGE, já estão com recordes negativos. Então, em meio à pandemia, essa situação bola cantada, né, Dri? Cantamos essa bola por aqui. Vamos lá falar da notícia do Moro e chamar o vídeo do nosso amigo Rogério Tomás. São 12h15 já aqui em Gonçalves. Para quem não está sabendo, a Faculdade de Direito de Buenos Aires tinha marcado uma palestra virtual que teria a presença do Sérgio Moro, seria dia 10 de junho, mas, devido à repercussão, teve que ser cancelada. Vamos ouvir, então, a reportagem aqui do Rogério Tomás. Rogério Tomás, correspondente fórum, na divisa da Argentina com o Chile, em Mendoza. Bom dia, Renato. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo que acompanha a Fórum 11:30. Falar aqui de Mendoza, Argentina, região centro-oeste do país, fronteira com o Chile. Amanheceu hoje o dia um pouco frio, ainda não é inverno, mas o frio está chegando, as temperaturas estão baixando. Mas frio mesmo deve ter sido o café da manhã do Sérgio Moro, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, conhecido na América Latina inteira como um símbolo do lawfare. Ele recebeu a notícia, não sei se ainda ontem à noite ou se hoje no café da manhã, que a sua palestra, que seria uma palestra virtual que ocorreria na Faculdade de Direito de Buenos Aires, que é uma das mais antigas da América Latina, foi fundada em 1821, completa 200 anos ano que vem, foi cancelada. Essa palestra ocorreria no dia 10 de junho, foi a convite da própria faculdade, do vice-decanato lá da faculdade,
e foi cancelada por conta da pressão, do repúdio de professores da faculdade, de estudantes e inclusive de gente do primeiro escalão do governo nacional, do governo do presidente Alberto Fernandes, que é professor da universidade, mas não se manifestou sobre o tema. Quem se manifestou foi a ministra das Mulheres, da Igualdade e de Gênero e Diversidade, que é a Eli Gomes Alcorta, que é professora da faculdade também e manifestou repúdio total à atividade. Usando o português claro, o Moro apanhou muito, na verdade a faculdade apanhou muito por conta do convite e eles anunciaram que cancelaram. Agora, notícia boa também, acho melhor até, porque influi na vida de muito mais gente, veio ali do outro lado da cordilheira. O Chile aprovou ontem à noite, o Congresso Nacional do Chile aprovou o imposto sobre as grandes fortunas e acredita-se que isso, num país governado por um presidente de direita, o Sebastián Piñera, um Congresso de direita, mas aqui na Argentina essa notícia vai certamente pesar muito, porque aqui está se discutindo também, ainda não tem um projeto oficial, mas já está se discutindo também um imposto sobre as grandes fortunas para combater o coronavírus. E agora com essa notícia, acho que vinda do outro lado dos Andes, o Congresso da Argentina também deve ter mais facilidade ainda de aprovar esse imposto. Tomara que esses ares cheguem aí no Brasil também. Um grande abraço, Renato, Adriana e todo mundo da Fórum 11:30. Por ter nos enviado esse vídeo. O Rogério está lá estudando em Mendoza, né? Amigo, maranhense, jornalista, e trabalhou com assessoria política por um bom período. Vai estar colaborando com a gente também. É mais um comentarista fórum e, na verdade, um correspondente fórum. Correspondente, chique, né? Temos vários correspondentes. Também em Portugal, precisa entrar mais o Ricardo Ribeiro aqui, tem o Vitor Farinelli, do Chile. A Fânia Rodrigues de Caracas. Fânia de Caracas, a gente faz isso com os recursos que são doados por sócios, apoiadores e por superchats como esse aqui, dando uma boa ideia, como da Maria de Lourdes dos Santos, né? Dri Rovai gostaria de sugerir que o Boteco da Fórum traga uma dupla de repentistas nordestinos. Acredito que faria muito sucesso com um superchat sugerindo os motes. Seria muito legal mesmo. Legal. Vamos atrás disso, vou falar para o Julinho Bittencourt correr atrás disso para a gente. A gente está tentando, Robson, fazer o jornalismo mais criativo, pelo menos, não é de maior audiência, mas tentando trazer coisas legais, de um diferente, trabalhando com cultura, dentro dos nossos limites aqui. Nossa casa é pequena, mas o coração é grande. É isso. E é isso. Então, a gente volta às 19 horas. Na verdade, 14h30, Adri, eu estou aqui com a Tuxi. Daqui a pouco vou almoçar e voltar. Renata Miele vai estar mediando um debate com a Tuxi, discutindo democratização da mídia. Transmissão por aqui, imperdível, não por nada, por causa do Atuxi. Então, aqui no canal da Fórum. E às 5 da tarde tem um debate sobre a Venezuela com a Blanca Ektub, que foi uma das criadoras da Venevision ou não? Da VTV lá em Caracas. Ela é ministra hoje do governo Maduro. Conheço a Blanca desde antes do começo do governo Chávez, acho que ano 2000, 2001. A gente se encontrou no México, tivemos juntos um curso. Vou ter o prazer de entrevistá-la aqui no Roda Viva, com a participação de veículos como Jornalistas Livres, Brasil 247 e DCM, se não me engano, e Fórum. 5 da tarde. Aí depois, às 19 eu estou aqui de novo. Ou seja, hoje o Rovai vai ter o dia inteiro. Às 19 eu estou aqui de novo no Jornal da Fórum. A Tuxa às 14h30. É isso. Beijos a todas. Beijos a todos. Em terra.